Olá, outra vez aqui no Burburinho, hoje com um convidado do qual eu vou falar rapidamente aqui, lendo na minha colinha aqui o nome dele, e também, falhou, esquece isso, né? Olá, boa tarde, Burburinho outra vez com vocês. Boa tarde. Ah, sim, porque a gente não vai, a gente combinou isso, que não vai ter horário, né? Olá vocês, Burburinho outra vez aqui, hoje com um convidado bastante conhecido no Espírito Santo, especialmente no meio da advocacia. Eu vou ler aqui um pequeno currículo dele, apenas para lembrar alguns dados importantes. Ele é hoje o presidente da OAB do Espírito Santo, sendo reeleito recentemente, depois de cumprir o triênio de 19, 20 e 21, assume agora em 22, vai até 24. Ele graduou-se em Direito pela FDV, onde eu fui durante muito tempo professor de Direito Constitucional, especialista em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e também em Processo do Trabalho, por uma instituição que teve muito valor no Espírito Santo, já não existe mais, Consultime, professor de graduação e pós-graduação e Direito do Trabalho, coordenador acadêmico do Instituto Jurídico do Espírito Santo, também organizou e é autor do livro Reforma Trabalhista, que discute as transformações do direito do trabalho no Brasil, membro titular do Fórum Nacional de Direito do Trabalho, é consultor da Comissão da Reforma Trabalhista, Núcleo de Brasília, é advogado militante em Direito do Trabalho e autor também de diversos artigos acadêmicos. Eu falo de José Carlos Risque Filho, a quem tenho a honra de receber aqui no Burburinho, como mais um convidado que vai enriquecer um pouco o nosso debate para, como digo sempre, qualificar o Burburinho. O Burburinho não é ruim por si, é muito bom o Burburinho. Quando você qualifica o Burburinho, fica melhor ainda. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, Zé Carlos. É uma honra estar aqui. Na verdade, assim, é um prazer, porque realmente eu venho hoje aqui para falar com um amigo que eu tenho na advocacia e estou aqui à disposição. É uma honra, eu acho que esses meios de debate, de entrevistas, eles são algo novo e muito importante. Então, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Eu queria começar a falar com o Risque Filho, de um assunto que eu sei que faz palpitar o coração dele, como jovem que ainda é. Quando eu cheguei no Espírito Santo, eu fui logo após chegar, eu fui viver a docência na FDV, que era uma nova instituição de 95, se eu não me engano, e isso foi em 98, esse meu começo de experiência na FDV. E em seguida eu vi você na FDV como acadêmico e também como militante da vida estudantil. E eu me lembro de você, inclusive, em embates com a diretoria da instituição na época, tomando posições favoráveis aos estudantes. Me fala um pouco dessa sua experiência. Bom, na verdade eu vou dar uma informação que pouca gente sabe. Antes do movimento estudantil eu vinha vereador de Vitória. Isso eu tinha cerca de 18 anos, eu tive até que me emancipar. Eu era muito jovem, tive uma votação expressiva à época, né? Cerca de 500 votos, Caleb. Eu acho que para se eleger eu deveria ter tido aí uns 1000. Acho que para 18 anos foi algo razoável, mas eu fiquei muito triste, né? Por quê? Porque você tem a vontade de se oferecer para fazer algo a alguém, que a política, na minha visão, é exatamente isso. Você se oferece para fazer o bem. E após essa perda eleitoral, eu falei, gente, para onde eu vou? Eu vou estudar direito e ficar em sala de aula? E aí eu tive o sentimento de me dedicar para o movimento estudantil. Fiz uma chapa de oposição, à época uma chapa mal feita, inclusive, porque tínhamos lá 20 salas de direito e os membros da minha chapa eram quase todos da minha sala. Então, assim, eu errei essa estratégia, eu não chamei de outros turnos, outra sala. Deus quis que eu ganhasse. Ganhamos com a chapa oposicionista e essa chapa de oposição só surgiu que eu pedi a situação à época que me incluísse na chapa, se negar a me incluir, eu fiz uma chapa de oposição. Eu sempre fui muito proativo. E no movimento estudantil eu me encontrei, né? Nós tínhamos lá o ERED, que era o Encontro Regional de Estudantes de Direito,
que começou na UFES e depois eu democratizei um pouco a Herédia, eu tirei da UFES no bom sentido da palavra, levei para a FDV, talvez até o maior evento jurídico que a FDV já sediou no local FDV, porque a direção teve que suspender as aulas, porque aquele auditório antigo não suportava o número de inscritos, e eu me lembro muito de uma forma muito forte, além dos embates com a diretoria, questão de estacionamento, de mensalidade, de acesso após o intervalo, são diálogos que a gente fazia à época, que eram lutas pequenas, mas à época eram grandes lutas para a gente, né? Você querer um estacionamento de graça para a nossa classe, você achar que a mensalidade não pode aumentar tanto, sempre com muito respeito, né? Mas acima de tudo ficando do lado certo da história. Nunca um sindicato amarelo, né? Aquele que se coloca para proteger o outro lado. E mais uma coisa que me marca muito nesse momento, Caleb, foi a questão do professor Alexandre. O professor Alexandre, eu lembro como se fosse ontem, acho que na quarta-feira, nós soubemos da morte dele em sala de aula, na aula de Almada. Eu era líder estudantil e eu desço na sala de Paula para perguntar se era verdade. E Paula aos prantos, eu fico até arrepiado aqui. Paula aos prantos, Paula Castelo Miguel, diretora. Coordenadora à época. Sim. Ela estava aos prantos e eu falei, eu não vou mais perguntar, eu já sei o que é, volto para a aula de Almada, vou no ouvido de Almada, uma querida pessoa que eu tenho em minha relação, juiz e professor maravilhoso, fala, Almada, é verdade. Almada fica sem saber, né, a sensibilidade que lhe é própria, e ele sentou na mesa e falava, vamos para o intervalo. Chegamos no pátio e estava todo mundo atordoado. E eu tive a seguinte ideia de fazer uma carreata ao Tribunal de Justiça. O primeiro ato contra a morte do professor Alexandre foi a carreata que saiu da FDV até o Tribunal de Justiça. Minha essa ideia, não gostaria de ter. E se deu quando a passeata? No dia, na manhã. Na manhã. Logo após a notícia? Na manhã. Na manhã. Nós fizemos a carreata com um megafone que surgiu não sei de onde na minha mão. E fomos até o Tribunal de Justiça pedir explicação sobre o que tinha acontecido. Isso foi questão de 2 horas após a morte dele. E essa cena minha com o megafone, gritando, reverberou o mundo todo. Tinha um tio meu que morava fora que viu a minha matéria em Orlando. Então, assim, eu venho disso, sabe, Caleb? Eu venho de movimentos sem estrutura, sem dinheiro, sem salário, sabe? Eu realmente tenho uma estrutura familiar muito boa que me deu essa condição de me dedicar um pouco a essas questões. E sempre fui um aluno muito curioso. Não me considero inteligente, não sou aluno de nota 10, mas sou uma pessoa que se dedica ao que faz. E quando eu lembro do meu início, eu lembro dessa fase, né, de militância estudantil, e que me ajudou muito até no processo eleitoral da Ordem, porque as gerações elas vão se mantendo, né? Sem dúvida. Colegas meus de movimento estudantil estão inseridos aí, o Edmar Camata, que é secretário de Transparência, se eu não estiver equivocado, é meu amigo do movimento estudantil da UFES, né? O Mazinho dos Anjos, meu amigo lá do movimento estudantil. Então, assim, as gerações elas marcam uma época e vão tentando ocupar esses espaços. E a memória fica. A memória fica. E gera afeto, gera emoção, e gera liga, não é? Afeto, às vezes ódio também. Eu tento evitar o ódio, mas também gera, infelizmente. Eu dou um exemplo, por exemplo, assim, aqui eu não vou citar nome, obviamente, mas eu tinha uma oposição na FDV que se mantém até hoje da eleição da OAB. Nesse processo eleitoral eu tive com uma pessoa que eu gosto, inclusive uma pessoa muito boa. Eu falei, fulano, você está do outro lado desde o movimento estudantil. Ele riu comigo, é uma pessoa muito inteligente, mas a gente brinca com isso, né? E o amadurecimento é muito bom, Caleb. Claro. O amadurecimento é muito importante. Risque, a gente se reencontrou, porque a gente nunca teve vida social próxima e nem profissional, porque você milita numa área que eu não militava, que eu não milito, que é trabalhista. Mas nós nos reencontramos na primeira campanha sua. Eu me lembro que eu estava numa reunião com o querido Bruno Dalorto, Felipe Malek e Varela, e você estava na antessala para fazer aquele corpo a corpo com a advocacia, pedindo apoio e tudo mais. E Bruno me falou assim, Risque está aí, vamos recebê-lo. Eu falei, pô, que bom, vou encontrar Risque numa condição diferente, né? Não é meu nome de preferência, mas é um nome que eu respeito. Aí ele falou assim, o Risque é pura paixão.
Bruno, que você conhece, o jeito dele, é pura paixão. E eu acho que uma coisa que marca a sua gestão à frente da OAB é, além de uma característica de uma condução muito próxima da advocacia, há quem discorde do que eu digo aqui, mas é uma gestão muito aberta, né, à crítica e aberta às cooperações diversas. Eu atesto isso, inclusive, porque não fiz campanha para você, não trabalhei para você, mas a gente tem uma parceria lá na ESA com o Alexandre Zampron, por exemplo. É verdade. Né? E fica essa ideia de que você tem mesmo uma capacidade de gestão orientada pelos afetos. Isso é muito importante para manter a classe mais ou menos coesa, né? Sim. E aí, falando em coesão e falando justamente também no seu oposto, que é a dispersão de forças, eventualmente, eu queria que você contasse aqui, para o burburinho, para quem nos assiste, como se deu a decisão de você democratizar a indicação da composição da lista do Quinto Constitucional, e como é que isso ocorreu nos bastidores, porque a gente sabe, uma opinião minha e uma opinião empírica, né? Quando você se movimenta para democratizar esses processos, você desempodera muita gente que contava com aquele movimento mais circunscrito em termos de pessoas que decidem e se sentem um pouco desprestigiadas. A reação vem. Né? Então, como é que foi o processo interno com a sua diretoria de caminhar nessa decisão e depois implementar isso? Me fala um pouco disso. Bom, primeiro de tudo, promessa eleitoral. Promessa eleitoral é inegociável. Uhum. Só se negocia se você apresentar uma justificativa para não se cumprir e assim, muito boa, né? E mesmo assim, eu tenho ali a apresentar algumas questões que talvez valha até uma reflexão, porque no processo eleitoral nosso, né, interno nosso, nós falamos eleição direta. E aí nós temos um outro modelo de votação que também pode ser implementado, isso tem que ser feita essa avaliação de votação pura. O que eu quero dizer com isso? Abre-se o edital, 50 advogados se inscrevem, 60, 30, 20, e a classe escolhe 6 dentre esses. Esse é um modelo também. Entretanto, existem algumas críticas em relação à cédula. Como que você vai fazer uma cédula 6 votos para 100 pessoas, 30 pessoas? Então a gente implementou um modelo direto misto. Qual é o modelo direto misto? Foi o que já foi implementado no Tribunal do Trabalho, né? Ou seja, abre-se o edital, as pessoas se inscrevem, o conselho reduz para 12, e aí entra o conselho, porque o conselho eleito, na minha visão, precisa ter alguma participação, não precisa ser a última, mas pelo menos para fazer uma triagenzinha mínima, ou seja, 12, e a classe escolhe 6 dentre os 12, ou até 6 dentre os 12. Bom, a primeira informação que eu vou te dar, preservando nomes, é que a maioria dos candidatos não queriam esse modelo. A maioria dos candidatos, eu fui acessado por alguns deles, me pediram, de certa forma, para se fazer totalmente indireta. Principalmente aqueles que tinham alguma relação com o conselho, né? E eu não os culpo, eu não julgo, mas a verdade é que seria mais fácil para eles. Entretanto, e olha que você estava falando com um cara que faz eleição de 3 em 3 anos. Eu me elegi em 2 eleições e já me candidatei em 3. Uhum. Eu tenho 3 eleições no meu currículo. As eleições são um processo que humanizam muito as pessoas. Te força a ouvir a pessoa que está mal, que está pobre, que não advoga. Você ouve, inclusive, gente que está fora da classe. Então, assim, eu acho o processo eleitoral muito importante. Não só para quem vota, que isso é o que todo mundo fala. Ah, eu vou votar, eu estou feliz. Não. O processo eleitoral é bom para quem vota e para quem é votado. Ela humaniza e gera autocrítica às vezes. Mas por que eu não fui votado? Por que eu fiquei em 10º? Por que eu fiquei em 8º? Por que eu fiquei em 5º, em 1º? Sabe, as pessoas se questionam e o voto é secreto. Então, de certa forma, vem dali uma magia que é importante. Sabe, eu tenho certeza que o Rafael Câmara, ele sabe o peso dos votos que ele teve lá. Se nós tivéssemos feito uma eleição de conselho tão somente, provavelmente ele seria escolhido também, mas esse peso da advocacia sobre a responsabilidade dos atos dele não haveria, como é o meu peso. Eu sinto o peso dos 7.000 votos que eu tive. Eu sinto o peso do número de advogados que eu represento. Então, esse processo direto, para mim, além de promessa eleitoral, foi uma questão de humanizar o processo. Nós vamos ter em breve uma outra vaga,
E o conselho tem o direito de mudar, caso queira, mas lhe confesso que eu achei o modelo muito interessante, modelo misto. Ou seja, abre-se as inscrições, o conselho faz a redução para 12 e a classe vota em 6. Coisa que eu achei que talvez deva se mudar é dar ao advogado o direito de votar em 1. Ou seja, ao invés de ser obrigatório em 6, em ser até 6. Sim. Né? E acho que uma autocrítica que eu preciso fazer, não à minha pessoa, mas ao conselho, é que nós precisamos refletir a participação das mulheres. A doutora Elisa entrou na lista, um excelente nome, mas quero crer que nós tenhamos que colocar, e temos essas mulheres aí dispostas a integrar esse número de vagas. Elisa Galante. Perfeito. Que foi a mais votada. Foi a única que entrou entre os 12. Sim. E na primeira fase não foi a mais votada, na segunda foi a mais votada. No entanto, ela não foi contemplada pelo tribunal. Pelo tribunal. E aí... Isso é uma boa lembrança, porque, de fato, houve muita crítica, não a você e não ao conselho, mas ao movimento, né? Que acabou não considerando, talvez, a condição das mulheres. Eu acho que foram poucas mulheres compondo. Foram 5, eu acho, Caleb. Nem tinha para ser 6-6. Pois é, nem poderia ser. Que é o paridade. Que eu quero, né? Porque são só 5. Mas me fala um pouco mais da questão. Eu acredito, e você fique à vontade para falar ou não, que além dos candidatos com força política para se viabilizarem perante o Tribunal de Justiça, também deve ter havido oposição de outra natureza, né? Pessoas que não queriam ver esse empoderamento direto da classe. Porque eu me lembro, eu já te disse isso, eu vi gente, após Rafael ser escolhido para o tribunal, dizendo assim, não votei no Rafael, mas estou muito feliz porque ele disputou o voto com o meu candidato e agora ele foi escolhido. Então teve uma espécie de legitimação, o advogado se sentiu parte do processo como eleitor, ele se sentiu mais representado do ponto de vista da escolha do tribunal, né? E isso acho que dá mais valor para a classe como um todo. Como é que isso apareceu lá no dia a dia de vocês? Bom, uma coisa interessante foi que o assédio a mim, você deve ter imaginado, foi muito grande, dos candidatos. E, obviamente, o voto é público, então eu tive que expor o meu voto, inclusive, e fiz uma movimentação pequena no conselho para algumas pessoas que são próximas ao OAB. Uma coisa que eu luto, Caleb, é que o quinto ele saiba onde fica a OAB. Nós falamos muito na pauta de extinção de comarcas sobre os desembargadores se lembrarem de onde eles vieram. Então, a minha fala durante todo o processo eleitoral é que a classe escolhesse alguém que saiba de onde veio, para que as pautas da advocacia sejam ouvidas. Ele vira um desembargador? Vira, mas veio do quinto. Então, essa origem, eu sou filho de um oriundo do quinto. Sim. E é importante ele saber de onde ele veio. Então, eu incentivei muito essa crítica ao voto. E um fato interessante, haja visto o tema do seu programa, foi que alguns que eu apoiei durante a eleição de 12 me cobraram muito um apoio na segunda fase da eleição direta. E eu me coloquei muito, muito distante desse apoio direto em razão do cargo que eu exerço. Alguns não entenderam muito bem isso, mas é o meu modus operandi. Eu não quis colocar uma influência direta sobre os eleitores, porque eu tinha uma eleição minha a ser disputada. Então, eu de certa forma, eu tinha acabado de sair de uma vitória eleitoral pessoal, onde a advocacia me escolheu em grande parte, e, infelizmente, alguns criaram uma expectativa que não se consolidou por eu entender que o advogado sabe votar. Eu acho que o advogado tem essa consciência de voto. Um ponto importante, nós tivemos 4.000 eleitores num colégio eleitoral de aptos de 13.000, e eu queria pedir à advocacia que não deixe de ir votar numa próxima oportunidade. Não foi uma votação pífia, não foi, acho que pífia seria 1.000, 2.000, mas não foi a votação expressiva que eu gostaria de ter. Inclusive existe um movimento de conselheiros para rever essa questão, que eu vou enfrentar contrariamente a isso, porque na minha visão, democracia não se retrocede, não tem como eu voltar a votar isso somente o conselho. Eu não quero crer que seja da melhor forma que a gente deva fazer. Sobre o ponto que você trouxe da legitimação do processo da corrida, eu vi gente pedir voto que nunca saiu de escritório, sabe? Advogados que estão acostumados a ficar o dia todo no ar-condicionado, foram comigo em Una, em Guaçuí,
Um fato interessante, a minha agenda política de campanha era aberta a todos os 40 candidatos. Eu soube disso. Isso quer dizer o seguinte, todo mundo que queria ir nos meus eventos poderia acompanhar, era citado da mesma forma, e se eu desse a fala para um, eu daria para todos. Então, assim, mesmo eu sendo um eleitor no Conselho, sob voto aberto, durante o meu processo eleitoral, também por motivos de apoio, eu não sou hipócrita a pensar de que isso também não seria bom para o meu processo eleitoral. Entretanto, eu tratei todos de forma igual. E o que eu vi foi muita gente assim, surpresa com a advocacia. Eu vi mulheres e homens falar, Risco, eu nunca imaginei que existia uma advocacia que vive de sala da OAB. Eu nunca imaginei que tinha advogado que precisava de cesta básica. É um choque que eu sofri também lá atrás. Hoje eu já estou escolado, são 3 anos já de mandato. Mas assim, encarar essa advocacia na Grande Vitória, do interior, que realmente precisa que o alvará seja expedido de forma rápida, ou seja, quando o candidato se tornar um desembargador, coisa que foi o Rafael, ele vai ter essa sensibilidade, vai se lembrar do processo eleitoral. Por quê? Eu repeti um mantra muito, Caleb, vamos escolher alguém que se lembre de onde veio. E o processo eleitoral puxa para isso. Sem dúvida. Porque se não tem fatos, né, se não tem encontros. Eu fui à Câmara de Una agora na sexta-feira, o Rafael estava lá. Foi lá para prestigiar a posse da subseção de Una. Eu tenho certeza, sem demérito algum a ele, mas eu tenho certeza, se não houvesse processo eleitoral direto, a proximidade dele com a advocacia do Sul e Una não seria tão grande. Risque, esse ponto que você destaca aí, eu vou me dirigir agora para a Câmara, porque é importante isso, para a Câmara. É disso que eu falo em legitimação pelo procedimento eleitoral, né? Eu acho que se há alguém dentro da estrutura da OAB, ou do Conselho, que queira dar um passo atrás na democracia que foi implantada, é um erro tremendo. Porque eu percebo isso nos meus pares do dia a dia na advocacia, o quanto que esse processo aproximou a advocacia do advogado de alto desempenho e bons rendimentos, até o mais simples. Eu percebo isso. Como que esse procedimento ele acabou gerando uma espécie de legitimação e de um reconhecimento. O seu exemplo agora do Rafael Câmara, que eu não sabia, é muito interessante. Quer dizer, é provável que o Rafael, de fato, né, tenha se sensibilizado para ir até Iuna em razão do movimento que ele viveu quando lá foi, pediu o voto, obteve apoio, teve o corpo a corpo com o advogado da região e agora esteve lá. Isso enriquece muito a advocacia, né? Eu acho que um apelo que eu faria, né, a quem se opõe a essa regra é de que desista da possibilidade de voltar atrás, sabe? Porque eu acho que é um movimento que embeleza o processo, fortalece a advocacia e mais, né, reforça um apelo hoje mundial na democracia eleitoral comum, que é de legitimação do eleitor, né? Se sente parte do processo. Isso é fundamental. O que eu penso em evoluir, Caleb, é a questão do voto online, né? Eu não quis ser o primeiro do Brasil, porque algumas OABs já realizaram a sua eleição através do voto online, mas o que eu gostaria de mudar seria a questão do voto online, para permitir que o eleitor vote online. A gente ainda tem esse dificultador da tecnologia. Eu fiquei no Centro de Convenções, não sei se você acompanhou, até as 3 da manhã, acompanhando a apuração. Foi uma votação muito difícil pelas regras, ou seja, eram 12 nomes, 6 xizinho, não podia ser menos de 6, senão anularia o voto. A divisão de votos precisava dar um número exato, porque 6 não poderia dar 11 ou 13, você tem que ser 12 votos, 18 votos, ou seja, múltiplos de 6. Eu tive que pessoalmente interagir no processo eleitoral, eu tive que ligar para as subseções e pedir, olha, dá uma recontada aí que esse múltiplo não está certo. Enfim, fiquei até lá, até as 2h30 e foi magnífico. Eu adoro a eleição, eu adoro o processo eleitoral, isso não vem de hoje, né? E eu vou te garantir, não haverá um retrocesso. Nós temos um movimento pedindo esse retrocesso. Na verdade, algumas pessoas leram os 4.000 eleitores como um número pequeno, eu não enxergo assim. Acho que 1/3 de apto não é um número alto, mas não é ínfimo. Eu acho que 4.000 eleitores é um número bem razoável. Entretanto, nós precisamos atrair mais esse eleitorado.
colocando de modo online, divulgando mais, e vamos enfrentar essa eleição. E um fato interessante que pouca gente se lembra, essa foi uma vaga conquistada no CNJ. Sim. Um dos problemas que eu tive com o Tribunal de Justiça, e que eu falo muito tranquilamente, porque isso todo mundo assistiu, Vitória toda assistiu, foi que o desembargador Álvaro aposentou e não foi dada a vaga para a OAB. É algo assim que eu não tenho como justificar para a minha classe por que se rasgou a Constituição. Ou seja, não tem orçamento para uma vaga constitucionalmente assegurada, nós precisamos repensar a estrutura. Porque foi essa a resposta, com todo respeito ao presidente, ao ex-presidente que lá estava, mas essa foi a resposta que me foi dada. O desembargador aposenta, eu peço a vaga, ó, não temos orçamento para preencher a vaga. E aí o que eu fiz? Fui ao CNJ e obtive a liminar prol da OAB. E rogo a Deus que não precise para a próxima vaga. Desembargador Fábio Klein, temos um relacionamento maravilhoso, é um homem de uma sensibilidade extrema, e quero crer eu que não mais terei que ir ao CNJ em relação a isso. Isso que você citou, estrutura, e aí do Poder Judiciário. Fala um pouco para a gente aqui no Burburinho a respeito desse grande embate que a sua gestão teve com o TJ com relação às comarcas do interior, que num argumento de contenção de despesas também, de estrutura a ser reduzida para conter despesas, teve uma decisão drástica e prejudicial, certamente, à advocacia e às comunidades das comarcas, de fechamento de comarcas. Como é que foi isso? Como é que está isso hoje? Bom, eu tenho muito orgulho dessa luta, Caleb, muito orgulho mesmo, principalmente em razão da coragem que eu faço das palavras de Agesandro as minhas. Eu não sou corajoso, eu tenho ciência da minha função. Eu não sou um homem que briga, não sei lutar, mas a coragem de enfrentar foi necessária. E primeiro ponto, enfrentar sozinho. Nós começamos esse enfrentamento solitários. A OAB começou esse passo solitário. O que aconteceu? O tribunal fez um comitê, convidou a OAB para ouvir um processo interno de aprovação de extinção de 27 fóruns. Nós não estamos falando de 1, de 2, de 3, nós estamos falando de 27 fóruns de norte a sul do Espírito Santo e na Grande Vitória. Fundão ia ser extinto. É uma cidade pertencente na lei à Grande Vitória. O que nós fizemos? Dialogamos muito, pedimos, imploramos que se suspendesse. Infelizmente foi aprovado no Tribunal de Justiça. Foi aprovado em uma sessão da qual eu tentei entrar e não consegui, e eu acho que é aí que começa a primeira ruptura das instituições, onde a gente tenta o diálogo e não consegue. Felizmente, a advocacia me conhece, sabe que eu não negocio esse tipo de coisa, e fui para o enfrentamento. Fui a Brasília, estudamos muito a resolução própria do CNJ, estudamos a média trienal que precisa ter de processo para não fechar, fizemos um estudo profundo, ajuizamos o PCA, foi para a conclusão da conselheira Ivana Farina, cuja liminar foi dada. Então, assim, eu tenho muito orgulho em ter conseguido essa liminar em vigor por 1 ano e meio, praticamente. Foi o que me deu força para chamar as pessoas. Chama a igreja, chama os evangélicos, chama o senador, chama o deputado, vai no Renato. Renato, por favor, coloque o dedo nisso. Não colocou, é um direito dele também. E eu tive uma grata surpresa em ver que o único desembargador que era contrário à extinção de comarca é o presidente atual do Tribunal de Justiça. Isso eu creio muito em Deus e acho que Deus ajudou esse alinhamento de astros para que eu conseguisse segurar a conclusão disso, para que o presidente Fábio Klein assumisse. E o CNJ concluiu a votação, dando parcial procedência à OAB, sugerindo que fosse dada a revisão anual da integração ao longo de 3 anos. E aí você me fala, Risco, em termos práticos, o que vai acontecer? Estamos em diálogo semanal com o tribunal para que não aconteça nada. Ou seja, que essa revisão que o CNJ determinou conclua pela não necessidade de integração. E aqui eu queria lidar com um problema prático. Você tem carro, eu tenho carro, a gente tem internet boa. O interior tem o interior do interior. Nós tirar um fórum da cidade, Caleb, é um poder. Você não está tirando uma agência de correio, um Banes, um banco, enfim, você está tirando um poder. Isso causa um demérito à cidade, sabe, um retrocesso. Monteiro Lobato, no livro Cidades Mortas, ele fala isso. Nada que é, tudo foi,
né? Então, assim, eu fiz uma luta em prol da cidadania. E o que eu vi nos manifestos que eu fui, Água Doce do Norte, várias cidades em todo o Espírito Santo, que eu vi foram atos do cidadão. Sim. Prefeitos e oposição unidas falando contra isso, cidadãos, hotéis, restaurantes, e o mais triste disso tudo, aproveitar no meio de uma pandemia para fazer isso. Então, assim, eu estou muito orgulhoso dessa luta, eu acho que esse mandato me deu essa luta para eu lutar, porque todo guerreiro gosta de uma briga, de uma boa briga, onde ele esteja do lado certo. Então, assim, no processo eleitoral era interessante, Caleb, porque eu falava isso em público, as pessoas assim, sabe, eu marquei muito o meu nome, o meu mandato, nosso mandato, com essa luta. Eu me lembro. E eu concluo ela de forma vitoriosa e muito feliz em ter feito parte do processo estruturante mais importante da história do judiciário do Espírito Santo, porque Sim. extinguiria 1/3 dos fóruns do nosso estado. E ganhamos. Eu vi de um prefeito do interior de uma das comarcas que perderia o seu fórum. Ele é formado em Direito e durante a campanha, ele mencionou durante a campanha para prefeitos, 2020, ele mencionou essa situação, fez menção à sua posição de defesa da cidade dele, inclusive, e ele fez um comentário que reflete um pouco o temor disseminado até no senso comum, mas que recebe uma qualificação diferenciada em quem é do direito, que é o caso dele. Que no interior do interior, quando você fecha um fórum, você bloqueia o acesso a direitos fundamentais. Né? Porque você tira o palco da disputa local entre aquele que nega o direito e aquele que requer o direito. Né? Então acho que essa disputa que você travou em nome da advocacia e das comunidades, das cidades que iam perder essa prerrogativa constitucional, foi de fato uma luta admirável. Né? Eu acompanhei um pouco de longe, nós falamos uma outra vez sobre isso, e acho que a gestão do triênio anterior, ela é marcada por essa luta. Né? E assim, isso não foi à toa, né? Eu acho que eu precisei encarar, né? O meu gabinete lá, teve um momento que eu falei, olha, a partir de hoje a pauta da extinção de comarca é o meu foco. Uhum. Vocês, com as estruturas, com os processos, com as salas que a gente precisa abrir, vamos abrir. Mas eu não posso deixar isso passar. Isso foi uma questão de honra institucional. Nós fazemos esse enfrentamento. Chegou a ter alguns meses que eu ia toda semana em Brasília. Eu conheço todos os conselheiros do CNJ pelo nome. Tamanho foi o nosso esforço jurídico e político. Sem dúvida. De influenciá-los e sensibilizá-los. Eu lembro do ministro Toffoli, na presidência do CNJ, porque a liminar foi convalidada sob a presidência dele, ele fez uma fala que não se fecha nenhum fórum em pandemia. Ele fala isso. E o julgamento com o ministro Fux também foi muito emocionante, sabe? E nós temos um respeito profundo pelo tribunal, mas eu acho que nós conseguimos tocar o coração deles em algum momento, para que eles sentissem que não era uma briga pessoal, não é uma birra do Risque com Ronaldo e nem vice-versa. É uma briga pela manutenção de um direito mínimo, de um acesso. E eu cheguei a dar alguns exemplos de economia em casa. Quando você está apertado, o que você faz? Você tira o Netflix, você não vai jantar num restaurante caro, você corta alguma coisa supérflua. Nós não podemos entender que o acesso ao judiciário do cidadão do interior, eventualmente pobre, inclusive, é supérfluo. Existem outros gastos que, antes de se fechar fóruns, você tem que fazer como a OAB. Antes de fechar uma sede, uma sala, eu vou fazer tudo para não fechar. Isso quer dizer que eu vou diminuir a energia elétrica da ESA, eu vou cortar o carro oficial que leva um presidente de subseção para outro, eu vou cortar tudo antes de fechar uma OAB. E eu acho que esse esforço que faltou, com todo respeito, Caleb, e assim as pessoas falam às vezes que eu sou muito, enfim, esse enfrentamento ao tribunal me desgastou com o tribunal, mas eu acho que no fundo houve um reconhecimento da nossa classe, por entender que eu precisava ter esse desgaste, sabe? Eu sofri, você deve imaginar que eu ter uma liminar contra uma decisão unânime dos desembargadores não deve ser fácil. Uhum. Eu não faço advocacia estadual, muito pouco, então eu acabo não sofrendo absolutamente nada, mas pessoas do meu entorno sofrem, né? Eu cheguei a assistir situações, eu não vou citar nomes, mas
de gente que quando viu o timbre RISC lá, olhava torto. É uma pena, né? A gente enfrentar isso ainda nesse ano de 2022. Fulanizar brigas de instituição nunca é certo, né? Não é. Eu queria mudar um pouco de tema e falar de algo que já foi objeto de uma conversa nossa lá na sua sala, na OAB, 2021, no começo do ano, talvez. Eu queria tocar num assunto muito delicado para a advocacia, né? A advocacia é uma profissão que nasce na carreira jurídica das faculdades, cursos de direito, e nós temos um franco inchaço de faculdades de direito, a maioria delas com a qualidade muito duvidosa em termos de formação do profissional, e, claro, uma super oferta de profissionais num mercado que, embora tenha crescido muito após 88, em razão dos direitos que foram reconhecidos para várias categorias, há um claro reconhecimento de que o mercado não absorve tanta gente. E aí ocorreu uma pauperização da advocacia ou de parte dela. E eu ouvi de você, nessa conversa tida na sua sala, a sua tristeza e do seu grupo de gestores com uma obrigação moral de vocês socorrer advogados durante a crise pandêmica que já vinham com uma vida econômica difícil, com a redução dos serviços pela pandemia, tiveram que bater a porta da ordem buscando apoio, inclusive para receber alimentos. É uma informação que eu, como advogado, eu comento aqui publicamente e com tristeza, naturalmente. Acho que isso deprecia um pouco a advocacia como instituição, mas é uma situação que tem que ser discutida. Assim como a sua gestão teve que enfrentar isso da única maneira cabível, que é suportar o advogado em crise econômica, né? Como é que foi isso e como é que é isso ainda hoje, Risque? Existem ajudas que a gente faz e dá que me enchem de alegria. Essa não é uma delas, infelizmente. Na verdade, existe uma alegria, mas eu gostaria de não fazer essa ajuda. Eu, pessoalmente, fui em Vitória, inclusive, exatamente até para se verificar o grau de suficiência de algumas pessoas, porque existe esse fenômeno, Caleb, por incrível que pareça, gente que não precisa pedir. É algo que a gente discute em outra, porque é mais de uma hora para entender essas pessoas que pedem alguns benefícios que não precisam. Mas a questão é que, como você trouxe, nasce do inchaço de faculdades. A gente, aqui no Espírito Santo, a coisa de 30 anos atrás, eram 4 faculdades de Direito. Hoje são 42, salvo equívoco. E aí você tem um problema que nem todo mundo sabe aonde essa história vai acabar. Você ascender de classe social, o direito é uma das vias, às vezes, que possibilitam essa expectativa. Isso eu quero dizer o seguinte, para o filho do porteiro ser médico, ele vai ter mais dificuldade do que ser advogado. Eu não tenho problema nenhum de ter essa luta de alguém de classe social mais baixa que queira ascender. Eu venho de uma ascendência libanesa, de um libanês que veio lá do Líbano sem R$1. Meu pai, com muito esforço, estudou e virou advogado. O problema é quando todo mundo faz isso. E aí você tem uma multiplicação de profissionais à disposição para uma tarefa que não existe mais. Eu não tenho processo suficiente para essas pessoas. A sociedade não entrega, e você belamente observou, em que pese o aumento dos direitos, dos debates, de um juizado especial recente, entre aspas, né? Direitos que não existiam, discussões que não existiam, nós não vamos ter mercado para todo mundo. E às vezes pessoas criam uma expectativa. Eu tenho advogado que chega com a OAB lá na nossa sede e me pede emprego, mas é semanalmente. E é óbvio que a gente tenta ajudar. A nossa função, não só como presidente, ser humano é ajudar o próximo. Nós criamos um projeto chamado Meu Primeiro Cliente, que é uma coisa fantástica, que tenta colocar uma experiência remunerada para esse advogado jovem. Eu vou dar um spoiler aqui, minha primeira audiência. Quando o advogado mais experiente ceder uma audiência para um advogado que nunca fez, ele vai ter um desconto na sua OAB. Ou seja, a sua anuidade vai diminuir porque você ajudou um colega a ter alguma experiência. Então, assim, são várias ideias de projetos, mas eu tenho que reconhecer, não vamos conseguir solucionar o problema 100%. Como é que soluciona isso? Primeiro, pelo amor de Deus, não vamos extinguir o exame de ordem.
Eu acho que a última fronteira para um declínio da carreira é a manutenção do exame. É muito importante a manutenção. Ele tem os seus defeitos, tem os seus defeitos. Eu fiz um exame, a segunda fase, que eu não sabia se tinha passado na primeira. No meu tempo, era uma prova de 8 horas. 4 de manhã a primeira e 4 da tarde a segunda. Você ia fazer a segunda, eu não sabia se a primeira você tinha sido aprovada. Era um negócio terrível. Quem é que faz uma prova de 8 horas dia? Quem é que pensa bem fazendo uma prova de 8 horas? Ninguém. Eu fiz isso, eu passei por isso, eu fui vítima disso. E passei sem ser um aluno nota 10, passei de primeira. Então, assim, melhorar o nível das faculdades de Direito. E a Ordem pode fazer ações positivas, como é o selo. Nós entregamos ontem um selo lá na OAB em Brasília. Como pode também fazer ações mais imperativas, que é o fechamento de faculdades. Nós temos alguns projetos para combater faculdades que mentem para os seus alunos. É óbvio que não são ações tão populares, porque às vezes o aluno dentro da faculdade faz a defesa até indevida da própria faculdade, mas nós temos, inclusive no Espírito Santo, instituições que não merecem ter o curso de Direito. E nós vamos enfrentar nesse mandato. Nessa conversa que me referi, que tivemos eu, você, e depois eu também voltei ao assunto com a vice-presidente, com a Anabela, a gente falava do OAB Social, lembra disso? Lembro. Que é um projeto que a gente estava elaborando, eu e Hélio Maldonado, meu sócio. É verdade. Que era uma forma de oferecer para a OAB um certo know-how na gestão dessa crise social e econômica que alguns colegas vivem, né? E esse projeto, eu explico depois com mais calma, no outro momento, mas ele reenxergava esse problema e tentava criar soluções adicionais para essa questão. A gente depois podia retomar esse assunto uma outra hora, eu, você e Hélio e Anabela. Eu acho. Essa questão da educação jurídica, eu também tenho uma longa experiência docente no direito, e eu tive muita sorte de ficar durante anos como docente numa instituição referência aqui no Espírito Santo, que é a FDV, é uma instituição que, durante meus anos de atividade em sala de aula, eu jamais fui censurado por ter sido rigoroso em avaliações e que gerava reprovação de alunos, às vezes num percentual elevado dentro de uma turma, né? E eu vi ali um modelo de gestão acadêmica muito preocupado com fazer o egresso sair pronto para enfrentar o mercado de trabalho, né? E acho que essas medidas elas têm que ser disseminadas para todas as instituições. Aqui tem boas instituições no Espírito Santo, tem umas muito ruins, né? Em que esse zelo pedagógico não existe, né? Eu acho que a OAB ela joga um papel muito importante nessa educação pedagógica dos cursos de Direito, né? E Caleb, se me permite uma parte, nós perdemos a natureza imperativa do parecer, vinculativo. Sim. Né? Você provavelmente acompanhou, claro. Não sei em qual governo foi, salvo equívoco no FHC, posso estar errado. Paulo Renato de Souza, ministro da Educação. Houve essa alteração que para mim foi assim, uma linha, um divisor entre a política de ordem nos cursos de Direito e o retrocesso, porque quando nós tínhamos um parecer vinculativo, ou seja, quando a OAB falava para não abrir, não abria, isso era um empoderamento importante da nossa instituição. Então hoje não dá para culpar a ordem por isso, porque o nosso parecer é opinativo. E nós damos, eu não vou citar, mas esse mês mesmo eu dei um parecer contrário numa cidade no interior do Espírito Santo, eu mandei uma professora lá, ela falou não precisa, e eu tenho certeza que vão abrir. Por quê? Porque o que a gente fala no processo interno do MEC é opinativo. Sim. Eu acompanhei um pouco dessa discussão, mais ao final o ministro da Educação era Paulo Renato Souza, já falecido, e havia uma grande pressão econômica dos grupos empresariais de educação em usar o curso de Direito como forma de aumentar a receita. Então, a OAB virou uma inimiga dessas pessoas, quando ela dizia a região não demanda mais um curso, ou não comporta mais um curso, ou a instituição não apresenta as condições materiais para abrir o curso, e ela opinava de modo contrário. Esse parecer vinculante bloqueava aquele movimento econômico. E aí veio um lobby muito forte que forçou a derrubada do parecer da OAB como parecer vinculativo.
Isso foi um prejuízo para a sociedade, porque a partir daí você abriu o mercado para qualquer instituição, às vezes numa região já saturada de cursos de direito, e muitas vezes instituições que não ostentam sequer biblioteca compatível com o curso, né? Então, realmente foi uma Você se lembra o ano disso, Fred? 98 ali, por ali? Eu acho que foi ao final do governo FHC2. FHC. Foi ao final. Porque foi quando a explosão aconteceu. Sim. Não é? De 98 em diante, você começa a ver, expressão é vulgar, mas ela traduz o fenômeno, pipocar cursos de direito no Brasil. 98 em diante, né? Até essa época havia uma barreira criada por critérios aparentemente técnicos que bloqueavam novos cursos. Quando a barreira cai, e aí qualquer pessoa com influência política perante o MEC poderia obter autorização de fazer um curso, e a OAB apenas dizia, não recomendo, né? Você criou mesmo um caos acadêmico e, consequentemente, pedagógico, que vai chegar na profissão, vai chegar no mercado de trabalho. E graças a Deus ainda existe o exame. O exame ainda como você falou, a barreira. Ainda é a barreira. Hoje uma barreira. A última barreira. Porque o exame faz algum tipo de seleção, ainda, né? Ainda faz. Deixa eu tocar aqui no outro assunto que eu acho que interessa para a comunidade jurídica do Espírito Santo e talvez você queira falar a respeito, né? Eu tenho amigos que fizeram oposição muito aguerrida a você na primeira eleição e também agora na segunda. Terceira, né? Na primeira não foi eleito. Na eleição, né? Que eu fui eleito. Você teve 3 disputas, venceu 2. Exatamente. Né? Então, a primeira que você foi eleito, eu vi em que a sua chance estava muito evidente. Eu vi uma espécie de postura mais aguerrida para bloquear a sua ascensão, né? E agora, na reeleição, isso voltou a aparecer. Eu tive o prazer de compor, na primeira eleição sua, uma chapa com o meu amigo saudoso Tiago Fabres. Saudoso mesmo. E a gente acabou montando uma chapa assim de última hora. Eu acabei não entrando na chapa, mas pessoas queridas minhas estavam na chapa com ele. Isso foi em 2018, no final do ano, né? Novembro. E Tiago veio com essa ideia assim de maneira muito repentina de fazer uma chapa com o perfil ideológico dele. Inclusive juntou-se de pessoas muito qualificadas, muito corretas, muito queridas, e igualmente como ele também militante em direitos humanos e coisas assim. E depois eu percebi uma oposição que eu até cheguei a falar disso com uma pessoa desse grupo, que não era uma oposição construtiva, era uma oposição depreciativa da classe. Como é que está isso hoje? Todas as minhas 3 disputas eleitorais, elas são diferentes. Eu falei 3, mas assim, é porque eu não esqueço da primeira, porque eu só ganhei porque existiu a primeira, sabe, Caleb? Eu vou falar um pouco disso em algum momento aqui, porque a minha primeira foi que me motivou a tentar de novo. Existe um dado político nessas eleições que eu vou te dar, que eu não sei se as pessoas observaram isso, mas nas 3 eleições eu ganho em Vitória. É um orgulho muito grande para mim ganhar onde eu moro e trabalho, as pessoas me conhecem. Então, nas 3, inclusive, que eu não ganhei, eu ganhei em Vitória. Acabou a eleição. Ao meu ver, sempre foi assim. Inclusive, quando eu não ganhei, né, Homero, em 2015, quando eu perco por 3%, ele me liga, me convidando para ajudá-lo na OAB, e eu respeitosamente o atendo, mas digo, olha, Homero, você sabe que eu vou vir de novo, eu não tenho cara para sentar na sua mesa, almoçar e jantar e te trair. Eu sempre fui um cara muito apaixonado, o Bruno falou certo, eu sou paixão e eu sou respeito também e lealdade, inclusive com aqueles que você não acha que vão fazer um bom trabalho. Ou seja, para mim é muito difícil falsear apoio. Talvez eu esteja errado no aspecto estratégico, mas eu sou assim. Passou a eleição, para mim acabou. Não existe não sentar para conversar, não existe ser membro de comissão, não existe não dar espaço, não existe falta de diálogo. Pelo contrário, a gente une a advocacia e se você for observar, por exemplo, hoje a minha gestão atual e a anterior, em algum momento alguém foi oposição a mim. Eu te digo, Diana Bela, minha vice, uma pessoa que eu amo de paixão, foi da chapa de Santuza, em 2015. A própria Santuza está nos apoiando em comissão nacional nesse mandato.
né? Ou seja, o Zedu que me apoiou em 2015 e depois apoiou outras pessoas. Então, assim, não existe essa coisa, sou eternamente um lado, eternamente outro. Eu acho o seguinte, o que qualifica a gente a estar na OAB é o trabalho de alto nível, o voluntariado de alto nível. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito, que você acabou de citar, Tiago Fabres. Foi vice da Elisângela, eu acho, não é isso? Sim. E acho que foi poucos meses depois da morte dele veio, eu abri uma sala com o nome dele na ESA. Então, assim, nós temos que exercitar esse esquecimento. É óbvio, Caleb, que nós somos seres humanos. Agressões pessoais, a família que a gente sofre, elas machucam, sabe? Falar que não machuca, machuca. Eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo meu pai. As pessoas que falam dos meus causam uma ferida, né? E às vezes as pessoas falam muito frontalmente e sem se lembrar de que o mundo gira, né? Homero, quando houve a perda da mãe dele, a primeira pessoa que ele liga para pedir ajuda foi para mim. E eu ajudei no dia da morte da mãe dele. Então, nós precisamos virar essas chaves. Há algumas feridas, cicatrizes, mas fica a cicatrizinha ali, você lembra. Mas eu tento exercer isso, de não lembrar os ataques eleitorais. E procuro não atacar também. Mas sangue de barata ninguém tem, eu também não tenho. Então, assim, é óbvio, e eu quero muito construir uma chapa em algum momento da minha vida. É óbvio que eu não venho para a próxima eleição a presidente, isso está fora de cogitação, já te adianto. Não sei se estava no seu rol de perguntas, mas o meu sonho é construir um chapão, os melhores que querem se dedicar à OAB. Meu sonho é ter uma chapa única aqui no Espírito Santo, trazendo essas pessoas que querem se dedicar, porque eu sei que Elisângela tem o valor dela, eu sei que Santuza tem o valor dela, eu sei que o Homero tem o valor dele, eu sei que a Érica tem o valor dela, eu sei que o Rossoni tem o valor dele também. Todas as pessoas têm um valor e em algum momento elas estão certas. Dizem que até um relógio que não funciona está certo pelo menos uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, né? Até um relógio quebrado, 2 vezes ao dia ele acerta. Então, assim, construir junto. E vitória pequena, grande vitória pequena, a gente se conhece. Não tem como você sair por aí brigando sem querer falar com as pessoas. Então, eu amadureci. É óbvio que esse risco de 41 anos hoje aqui na sua frente, no movimento estudantil, queria matar a oposição. Sem dúvida, é assim que funciona. A gente vai aprendendo, vai incorporando E o risco de 45 anos vai ser outro. Claro. Do cara de hoje aqui na sua frente. Deixa eu fazer uma observação. Eu participei, né, da composição da chapa em 2018 com Elisângela Moreira à frente e Tiago Fabres. E eu assisti assim, grandes debates e vi muita paixão naquele grupo para fazer uma chapa e uma gestão da ordem muito construtiva também. Assim, né? Eu até queria registrar isso aqui, né? Eu tive algumas conversas com Elisângela, muitas conversas e cafés com o Tiago, justamente discutindo possibilidades de gestão. Eu não tenho convivência com os demais que você citou, né? Érica, Rossoni, Santuza, mas eu também creio que eles tinham e têm as mesmas boas intenções com a instituição. E uma coisa que me marcou muito, né, você diz assim, mas eu sofro ataques pessoais e isso me chateia, né? E de fato, eu vejo isso. Vejo isso às vezes publicamente, mas é muito comum a maledicência ficar mais na surdina, né? E sempre que eu tenho a chance, eu faço uma censura. Se é uma pessoa da minha intimidade, mais forte, uma censura mais aberta. Se é alguém que não está no meu círculo de amizade, uma censura um pouco mais técnica, né? Moralmente mais contida. Mais refinada. Porque eu acho que não dá para desligar as emoções assim que acabam as eleições. Isso não tem uma... Você não vira a chave, né? Mas a questão do respeito pela instituição que o eleito passa a representar, isso é imperativo. Sim. De convivência, né? Não foi eleito aquele que era o meu nome, né? Ou cuja chapa eu compunha, mas há um imperativo moral de eficiência institucional que me interessa porque sou advogado, de respeitar a instituição que agora você encarna. Sim. Você, Anabela e a sua turma que está hoje lá, todo o seu grupo de gestores, Alberto, sim, Farina, Zapronho na ESA, sim, esse grupo hoje encarna a instituição. Então, embora haja e deva existir
gente insatisfeita com esse grupo que chegou pela segunda vez à OAB, é evidente que a instituição merece ser preservada. É maior do que tudo. E eu não consigo atacar só você sem atacar a instituição. Dissociando a instituição. Impossível. E eu vou te dar um exemplo aqui, Caleb. A boa crítica é boa. Eu criei o drive-thru da OAB, não sei se você já usou alguma vez, tem Serra em Vitória, o de Vitória volta agora, por conta de críticas da oposição, falando, eu estou aqui no sol, a culpa é do Risk. É óbvio que eu não dirijo o fórum, é óbvio que eu não mando nos carros, mas eu criei uma solução porque a crítica veio. A boa crítica é excelente, sabe? Ou seja, você apontar erros, e vamos ter erros, como já tivemos e todos vão ter, erros e qualidades e acertos, o bom é que você tenha mais acerto. Eu acho que aí a gente tem um cálculo muito maior de acertos do que de erros. Uhum. Eu assumi uma OAB com 127 mil reais, Caleb. Hoje a OAB tem quase 4 milhões em caixa. Isso é boa gestão, isso é número, não tem como falar nada contrário. Eu abri 5 sedes de subseções. Nesse mandato eu vou abrir 4, ou seja, um ganho estrutural. Eu enfrentei a extinção de comarca. Agora, esse meu sonho de ter uma chapa única no Espírito Santo é um projeto. Por quê? Porque eu entendo que todo advogado que se voluntaria, ele quer fazer o bem a alguém do modo dele, às vezes de um modo diferente do seu. Como que eu vou falar que o Homero em 9 anos nada fez para a OAB? Fez. Como que eu vou falar que a Gesando em 20 anos só foi ruim? Não, fez muita coisa boa. Genelhu, Basílio, como eu vou extinguir essa luta deles? Com certeza tem muita coisa boa. Agora, nós precisamos olhar para frente, né? Que é o nome da nossa chapa, brincando, né? Para frente OAB. E eu vou ter, ao final do mandato, 6 anos à frente da ordem, e eu quero sair deixando saudade. E a gente só sai deixando saudade se fizer a coisa certa. E todo dia é o que eu penso em fazer. O bem para a advocacia e para o cidadão também. Sabe, eu fui eleito falando muito sobre o jovem advogado. Que o meu sonho era fazer com que o advogado não desistisse da profissão. E quando eu recebo um torpedo, sabe, agradecendo uma sala, elogiando o trabalho... Hoje meu filho faz 4 anos. Eu me dei ao luxo de sair de bicicleta na Mata da Praia. Pedro. Hoje ele faz 4 anos. Eu saí de bicicleta, fui no supermercado que tem ali do lado, chamado Quitandinha. Não sei se você sabe onde é. E um promotor negro me abordou, esqueci o nome dele agora, e me parabenizou pelo livro de juristas negros que eu tive a ideia e lancei na terça-feira. Aquilo ali é meu salário, Caleb. Você ser parado por alguém e falar, olha, tá legal. Olha que coisa boa. Eu com a minha esposa, os filhos, ele me parar, me interromper com um diálogo até com outra pessoa e me parabenizar. Aquilo ali me enche de energia. Né? É óbvio que a gente tem que produzir, tem um escritório, tem conta para pagar, mas eu acho que eu estou num momento na minha vida que a gente transcendeu muita coisa de necessidades comezinhas. O que eu quero mesmo é fazer o bem para a nossa classe e para o cidadão. Então, se você faz algo bom e recebe um elogio, aquilo para mim é uma grande vitória. Fala um pouco desse livro que você acabou de citar. Eu desafiei o presidente da Comissão de Igualdade, Sávio, o nome dele, um abraço ao Sávio, que fizesse uma coletânea de juristas negros do Espírito Santo, porque essa pauta está muito forte. Né? Nós tivemos agora o processo eleitoral que colocou a paridade e colocou a cota racial de 30% de pardos e negros. E eu quis que ele identificasse no nosso meio advogados com destaque que fossem de origem negra. E ele fez esse trabalho, fez o lançamento na terça-feira no Museu Mucame, né? Isso ali no centro de Vitória, no Mucame. Eu, infelizmente, eu estava em agenda fora, não pude ir. Mas ele lançou esse livro a meu pedido pela editora Cousa, não sei se você conhece a editora Cousa, que eu já lancei um livro lá, inclusive esse que você citou, com o Saulo, não é isso? Saulo, o nome do editor. Saulo, fui eu que fiz o link e eu estou feliz, né? Trazendo um produto histórico de algo importante para a advocacia. Negros que conseguiram chegar lá. Né? E o meu diretor tesoureiro, Anderson, era o único negro na minha sala na FDV, Caleb. Nós precisamos entender que existe ainda a necessidade de políticas afirmativas de inclusão. É óbvio que é um modelo de transição. Ninguém quer cota por 1000 anos. Claro. Ninguém quer paridade por 1000 anos. Mas hoje isso tem que ser aceso
em um homem branco como eu, hétero, é verdade? Com privilégios. Com privilégios, com uma origem. Família. Exatamente. Eu não consigo sentir o que ele sente, mas eu preciso saber que ele sente algo que é diferente de mim. E eu acho que a OAB, nesse modelo, conseguiu fazer uma reflexão nossa. Quando eu fiz a chapa, Caleb, eu tive que fazer uma engenharia. 104 pessoas, 30% de pardos negros. Quem que eu vou chamar, meu Deus do céu? Fulano é, não é, ele se declara. 50% de mulher, meu Deus do céu, quem eu vou chamar? E eu fui construindo, né, uma engenharia política que, graças a Deus, deu certo. É interessante essa questão racial que você levanta, porque dentre as profissões historicamente mais cobiçadas, né, na minha geração era assim, engenharia, medicina e direito, né? Engenheiro, médico e advogado. Talvez aquela mais racialmente democratizada seja a advocacia, né? E é interessante que você tenha esse olhar, porque neste ano, por exemplo, as eleições gerais, elas têm uma regra nova, não é? Que prestigiam as cotas raciais e também de gênero, determinando que na eleição deste ano até 2030, os votos dados a negros e mulheres candidatos se contem em dobro para fins de distribuição do fundo eleitoral. Quer dizer, esse movimento de embate, de combate ao racismo e à misoginia, o desprezo pelo feminino no mundo do poder, isso está na pauta, né? E as eleições desse ano, isso vai aparecer como um enfrentamento muito sério, né? Eu já me dirijo aqui àqueles que me conhecem como advogado dessa área eleitoral. Vai ser um problema isso, do ponto de vista operacional, né? Porque ainda há uma cultura nos partidos políticos de resistir a essa regra, né? Só que esse ano, inteligentemente, o TSE, Barroso à frente, instituiu uma regra diferenciada, que é de forçar financeiramente que se dê valor ao negro e à mulher candidatos. Isso faz muita diferença. E o mais importante, sem aquela estratégia de colocar uma pessoa que não se candidate de verdade, né? Porque isso foi muito pauta da jurisprudência, né? Achar pessoas que não representam exatamente aquele espaço de poder. Ou seja, candidatos que não fizeram post no Instagram. Sim. Né? Então, assim, de certa forma, o meu trabalho foi um pouco similar. Eu tive que identificar essa militância, né? Anabela, eu queria ter 50 Anabelas, mas é difícil achar uma Anabela. Uma mulher guerreira, militante, advogada, que vai... Muito sensível. E eu cheguei para Anabela, agora você precisa achar para mim 50 Anabelas. Me ajuda, porque eu não quero gente que não esteja aqui num local que realmente precisa estar. Agora, tudo isso é uma transição, né, Caleb? A gente quer chegar num dia onde essa questão de cotas, essa questão de paridade, ela já seja desnecessária. Sabe, eu venho de uma família em que pese o prestígio, enfim, a estrutura mínima, eu tive que ralar muito. E aí eu dou mérito ao meu pai, à minha mãe, eu digo FDV, você que deu aula lá, todo mundo tinha carro, eu fui ter carro com 23 anos, 24 anos, eu pagando com o meu estágio. Então, assim, essa origem de saber de onde veio e dar valor às coisas, ela é muito importante também. Porque, infelizmente, a gente vê que a nossa educação ela vem muito do nosso meio. E a questão do racismo estrutural, preconceito, assédio. Assédio é uma coisa terrível. É um fenômeno que tem que ser extirpado. A OAB Federal fez um movimento importantíssimo anteontem de um ambiente de trabalho sem assédio. A OAB foi vítima de uma reclamação de um assédio há algum tempo atrás. Você deve conhecer o processo. Sim. Então, assim, hoje nós procuramos sempre respeitar esses espaços. Espaço do trabalhador, da mulher, de todas as pessoas. E nós temos que cada vez mais propalar isso, né? Enfim, o racismo... Eu tenho um motorista que é negro, Cláudio, o nome dele. Ele é membro da CUFA, ele tem uma militância, né, um querido amigo meu, e ele às vezes fala, doutor Riss, que tem lugar que eu não posso ir com o carro da OAB, porque as pessoas acham que eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou seja, coisas que em 2022 a gente se depara e que você fala, gente, isso existe. E eu não sofro, mas existe. Então eu preciso entender esse sofrimento. Riss, eu tenho para você uma pergunta final, mas antes dela,
eu me lembrei de uma ocorrência que você viveu algumas vezes na pandemia, que agora parece estar arrefecendo um pouco. Você tem uma irmã médica que atua em São Paulo, que esteve muito próxima de um centro de combate à Covid. E eu me lembro de você fazendo lives com ela e com a doutora Ludmila Ajar. Ludmila Ajar, que é uma pessoa próxima a ela em São Paulo. Sim. Né? Como é que foi o cidadão Riske, preocupado com essa questão e fazendo lives, veiculando informações relevantes para a população com a irmã médica e com a colega Ludmila? Na verdade, assim, para mim, a Ludmila é uma cientista de altíssimo nível. Eu tenho essa relação de amizade, sou paciente dela também, obviamente sem pagar honorários a ela, obrigado, porque não teria como pagá-los. Mas a questão é que eu quis propagar informações vindas de uma origem boa, né? Vindas de uma mulher, uma guerreira, uma cientista, uma pessoa que pensa na solução do problema, que não para contar, para ver honorário. Não, ela é uma cientista dedicada ao ser humano, uma pessoa que eu tenho a gratidão em ser amigo pessoal, íntimo em São Paulo, inclusive. Eu estou com saudade, inclusive, deve vir a nossa posse. Mas a questão é que eu fui um cidadão propagando informação de bom nível para a nossa classe, para a classe dos advogados e para os cidadãos. Por quê? Porque estávamos perdidos, Caleb. Quando a gente se lembra dos primeiros meses, é porque o tempo passa e a gente esquece. A gente não sabia o que era essa doença. No início, talvez você não se lembre, a máscara era condenada. Tivemos um movimento para não usar máscara. Que eu lembro de ter feito lives com ela, onde eu indagava, mas como que a classe médica falou há 15 dias atrás para não usar máscara, e hoje fala que tem que usar? Esclarece isso para a gente. E veio a vacina, e veio o tratamento, e vieram as mortes. Quantas e quantas perdas a gente teve? Tive amigos queridos que se foram. Um gerente da OAB, o Adelso, não sei se você sabe de quem eu estou falando, quase 40 anos de OAB, morreu. Eu acompanhei com a filha dele diariamente a internação dele, fila em UTI, né? Então, assim, a minha função, e aí, só para registro, eu fui alvo de crítica. Para você ver que existe, assim, uma oposição que critica até isso. Eu fazer live com uma médica... Eu vi isso. Então, assim, qual é o bom disso? É que eu faço, eu não ligo muito, não. Então, nós estamos saindo da pandemia, né? Ninguém estava preparado, machucou muito o mandato, porque a minha pauta passou a ser outra. Ninguém sabia que ia ter fechamento de fórum, que eu ia ter que dar cesta básica, que a anuidade ia ter uma inadimplência de 60%. Então, assim, eu não parei. E acho que nos ajudou ao final e a cabo no processo eleitoral, porque as pessoas viram a dedicação. Sabe? Humanizou um pouco. Humanizou. E a gente não parou. E Riske, assim, ninguém próximo a mim perdeu a vida pela Covid. Eu fui um dos primeiros a adoecer dessa moléstia em maio de 2020. No meu meio, ninguém tinha doença ainda. Do meu grupo de relacionamento, fui o primeiro a adoecer. E eu queria até registrar aqui publicamente um agradecimento. A pessoa que me deu atendimento à distância foi Margarete Dalcon. Maravilhosa. Porque a irmã dela, Zanza, que você conhece. Sim. E Beth também. Beth também. Mas Zanza, eu liguei para Zanza. Falei, Zanza, eu estou com suspeita de Covid e eu queria falar com sua irmã. E aí a gente ficou ao telefone algumas vezes, Margarete e eu. E teve um momento em que ela me disse, olha, tudo que eu vou te falar sobre a doença, para te orientar, é muito ainda incipiente, porque a gente não conhece a doença e os efeitos dela. Essa fala de uma mulher, referência mundial, uma cientista, né, em epidemiologia, e eu me lembro da cautela dela ao me orientar a respeito dessa situação. Então, eu sofri um pouco, eu fiquei em casa, não fui para o hospital, não agravei a esse ponto, né, mas eu acho que todo mundo que viveu essa crise pessoalmente, consigo próprio, ou com uma pessoa querida, amigo querido, como o Adelso, ou mesmo um familiar, eu acho que assistir alguém na sua condição, dentro da OAB, perdendo o seu tempo. Um domingo.
domingo à noite. Um domingo. Dando espaço para uma médica qualificada como a Ludmila Rajar, para que ela pudesse amortecer nossos temores. Cara, isso tem valor. Tem valor humano, né? Você transcende a advocacia, transcende a OAB, a presidência, né? Vai para o campo da humanidade, né? Eu acho que isso também tem muito valor, né? Olha só. Já deu horário, já? A gente não tem limite de hora, não. Mas eu acho que eu não quero cansar o nosso público do burburinho. Então eu queria te pedir duas coisas. Me diga o seu maior orgulho nos 3 anos de gestão e a sua maior tristeza nesse mesmo período. O maior orgulho pode parecer muito pretensioso, mas eu recebi no WhatsApp 3 mensagens de gente falando que evitou o suicídio por conta de uma ajuda da ordem. Nossa, isso que... Então, assim, pode até ser um exagero dessas pessoas, talvez seja, eu até torço que seja, mas se eu salvei uma vida em 3 anos, para mim é muito. Mesmo a gente tendo a nossa fé, a nossa existência é o bem maior, né, Caleb? Então você achar que um apoio emocional que a gente deu tenha salvo uma vida é melhor do que arrumar um emprego para alguém, abrir uma sala, né? Então, se essas pessoas que me enviaram, foram 3, realmente deixaram de se suicidar por conta de um apoio emocional que a gente deu, só é a minha maior alegria. E a minha maior tristeza foram as mortes que eu precisei enfrentar. A morte do Adelso mexeu muito comigo. É um funcionário antigo da OAB e eu acompanhei a luta pela fila da UTI, né? As coroas de flores que eu tive que mandar, e foram dezenas durante a Covid, dezenas. Todos os dias tinha que mandar coroa de flores. Eu poderia citar nomes, e vou citar, mas errando, que eu vou esquecer de alguém, mas conselheiro meu morreu, de Cachoeiro, Júnior César, Nilson Gáudio, pessoas assim que eu amo de paixão. Setembrino Pelissari, no início da pandemia, eu perdi. Eu acho que muita gente morreu, não por Covid, mas por uma coisa acessória, a depressão, as pessoas ficaram tristes, né? Então, assim, é a vida. A minha maior felicidade é se eu salvei uma vida, e a minha maior tristeza é pelas perdas de vida que a gente teve. Não tem como falar outra coisa. Por mais salas que a gente abra, sede em São Mateus que eu fiz, Venda Nova, Aracruz, Colatina, por mais que a gestão esteja redondinha, por mais que a gente tenha feito grandes eventos, para mim a vida é o bem maior. Então a minha maior felicidade é ter salvo alguma vida, e a maior tristeza é ter que enfrentar essas perdas. Não tem como falar outra coisa. Muito bom. Essa sua resposta sobre as alegrias, ou maior alegria, eu te confesso que me pegou no contrapé, né? Porque eu vi muita gente sofrendo por causa da pandemia, sofrendo os efeitos da moléstia no corpo e na alma, mas também a dificuldade financeira, a dificuldade de manter-se dignamente no dia a dia, né? E acredito que alguns dos nossos colegas estiveram muito próximos de tirar a vida em razão do desespero. Eu imagino que isso tenha acontecido. Então é muito provável que esses 3 que te disseram, fora os que não disseram a você, desse risco que correram, que isso seja muito sincero da parte deles. Eu tenho uma analista chamada Cristina Gomes, que eu acho que você sabe quem é, que no momento mais do auge da pandemia, ela me indicou 2 profissionais para eu ceder para atender os advogados, e elas atenderam muito bem. Então, esses agradecimentos vêm desse momento, esse pico que a pandemia deu, eu me socorri para um plus emocional para a nossa classe, e esses profissionais foi o que me trouxe esses agradecimentos. Então, eu quero crer que tenham sido verdadeiros. Para encerrar, então, uma derradeira pergunta que não estava no script. Ele já respondeu, mas eu queria apenas tornar mais clara a posição dele. Reeleição. O sistema permite, você sabe, Caleb, você é um cara inteligente, entende o sistema OAB, porque as pessoas têm dúvida, né? Então eu poderia tentar ficar, né, mais algum mandato, mas está fora de cogitação. Foi uma opção pessoal, familiar, mas vou participar, vou apoiar alguém. O grupo é um grupo que está unido há alguns anos, nós temos algum núcleo, vamos dizer assim, deste grupo, quero fazer parte disso.
quero apoiar alguém e acima de tudo, fazer um bom trabalho para falar o final. Porque as pessoas, às vezes, no início da gestão já pensam em eleição, esquece que tem 3 anos para fazer alguma coisa boa. Então, o mais importante no momento é fazer um bom mandato e já ciente de que é o último mandato do presidente Rios, e acho que já deu, mas é um já deu feliz, sabe? Que novos desafios virão. Eu sou um sujeito político, como todo cidadão é, sempre me envolvi muito em política, desde sala de aula em Sacré-Cœur de Marri, líder de sala de Sacré-Cœur. Quem me conhece sabe disso, e vou estar à disposição. Bom, e vamos construir essa possibilidade de uma chapa única, não é? É um grande sonho. Isso não é impossível, né? Posso ajudar. Eu também posso ajudar, de alguma forma. Todo mundo. Olha, obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo, foi uma entrevista muito espontânea e muito rica, né? Até mesmo emocionante, eu diria. Eu agradeço muito a quem está assistindo a gente, peço que vá lá no YouTube, se inscreva, toca lá o sininho para a gente poder ganhar audiência. O Burburinho é um espaço que vai sempre discutir esses assuntos de maneira muito espontânea, muito tocante às vezes, né? Nós temos aqui outros nomes que estão sendo convidados para o Burburinho para qualificar o debate, indo além um pouco do senso comum, tá bem?